Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Elas Podem, não é mesmo, Mara? E hoje nós estamos com uma convidada que trabalha elevando a autoestima de mulheres. Ela é esposa do César, graduada em farmácia e transformou sua renda extra em sua renda principal. Hoje estamos com a Aline. Bem-vinda! Obrigada! Gente, eu amo a cartela dela. O rosa que fica lindo nela não fica bem em mim. Esse rosa é perfeito. Que linda! Você já fez sua coloração? Qual que é essa? Ainda não. Ah, gente. e ela acho que ela usa certinho. Verdade, certo. porque ressalta a sua beleza. Eu acho que ela já sabe Né? de forma intuitiva, Aline. Verdade. Mas, Aline, bem-vinda. Obrigada por estar participando aqui com a gente, contando um pouquinho sobre você, sua jornada. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. E espero que a minha história possa inspirar outras mulheres de alguma forma, né? A empreender ou continuar empreendendo. Legal, é isso mesmo que a gente quer. Aline, e conta um pouquinho pra gente. Hoje você trabalha elevando a autoestima da mulherada com acessórios. Eu até tava falando, eu não sou muito de acessórios. A Mara gosta bastante, né? Então, assim, eu tô aprendendo agora. Eu sempre fui do básico neutro, eu tô mudando muito. Fiz a análise de color. Eu tô aprendendo a me vestir melhor agora. Porque eu era da t-shirtzinha, roupinha básica, um tênisinho, sapatilha. E hoje eu vejo a importância do acessório pra mim. E pra mim é muito difícil usar. É costume, né? O acessório, eu falo que é o hábito. Você criar o hábito de usar o acessório. Nossa, e eu acho lindo. Olha, um acessório, pulseira, chiquérrima, maravilhosa. Como que foi que surgiu essa paixão por acessório? Então, a paixão por acessório começa desde cedo. A minha mãe sempre usou muito acessório, desde que eu me conheço por gente. Então, eu já cresci vendo aquilo ali, tendo, né, o contato com o acessório. Então, veio dela, né? Que eu passei a gostar e daí criei como, né, algo ali para mim. Eu optei por vender o acessório, né, por causa dela, me inspirando nela sempre. Que legal. Que legal, olha. Mas você fez a faculdade de farmácia, né? Uma coisa bem diferente, né? Bem distante ali. Nada. E como que foi isso? Você já vendia na faculdade? Por que você decidiu fazer farmácia? Vamos voltar um pouquinho aí na história. Então, eu vim embora para Tangará para estudar, né? Para fazer farmácia. E aí, quando eu decidi fazer farmácia, porque lá onde a gente estava, tinha sempre isso. Terminou o terceiro ano, vamos embora para estudar, né? Você Então, morava onde? Em Juruena. Minha família mora lá toda, inclusive. E aí, eu vim para estudar. E foi. Quando faltava um ano para me formar, né? E aí, bate aquele desespero, né? Meu Deus, daqui a pouco preciso trabalhar, né? O que eu vou fazer? E nessa época, quem me mantinha, né? Mantinha aqui eram meus pais, né? Então, você ficava com aquele... eu precisava de algo ali, porque você sabe que é difícil, né? Não é fácil, né? Uma outra casa. E aí, eu precisava... eu quero vender algo para ajudar ali, né? E aí, só que eu não queria vender algo por vender. Tipo, eu queria algo que eu gostasse. E aí, foi onde veio os acessórios. Falei, por que não acessório? Porque... há 10 anos atrás, você não via, assim, igual hoje. Tem bastante gente que vende, né? Semijoia, prata. E há 10 anos atrás, o Instagram, acho que estava até começando nessa época. Você não via isso, né? Eu falei, não, então é acessório, é isso que eu vou vender, né? E comecei a procurar, e me inspirando na minha mãe, porque era algo que ela também já gostava, né? E comecei. Então, na faculdade mesmo que você já começou. Na faculdade, E aí, você se formou e continuou vendendo as semijoias ou parou e foi trabalhar? Como que foi isso? Não, sempre continuei. Sempre comecei, depois de um tempo, comecei a trabalhar, mas sempre continuei. Como farmacêutica mesmo? Você chegou a atuar? Não, atuei depois, mas o meu primeiro emprego depois da faculdade não foi. Eu trabalhei numa clínica, né? Na parte de vendas, vendas de procedimentos. Eu comecei a vender na faculdade, né? Pensando, né, como uma renda extra, algo que eu já gostava, que eram os acessórios. E quando eu comecei... que eu encontrei na internet para vender, eu encontrei uma marca que era através de uma revista. Tipo, como se fosse Avon, Natura. Então, eu comecei com essa revista, vendendo na faculdade. Inclusive, eu tenho uma cliente até hoje, cliente amiga, que tem o primeiro brinco. A minha primeira venda ainda existe, esse brinco. Nossa, que legal. Através, né, dessa revista. E aí, eu fui percebendo... que as mulheres não queriam, naquela revista, elas não queriam fazer por pedido, porque elas queriam pegar. Peraí, só um adendo. Gente, você é da época da revista? Não.
Vocês não vão entender, gente, o que era fazer pedido na revista. Isso é da minha época. Hoje a pessoa entrando lá na Shein, na Shopee, era um nomezinho na revista. A nomezinho na revista eu peguei. Avon, Gente, né? eu lembrava disso. É verdade, porque nem a Avon a gente nem faz assim mais. Nem a Avon em Natura. É que assim... Tudo no WhatsApp. Hoje em dia eles mandam um catálogo, né? Não, o mundo é que tá mudando rápido, para. Ninguém tá velho aqui. Né? Também Sou acho. jovem. E aí, foi com essa revista, e aí... Eu fui percebendo que... Porque primeiro com a revista, porque o medo de você investir um valor alto num produto que você não sabia se ia vender ou não. E aí comecei. E aí, depois, eu fui percebendo que as mulheres queriam pegar, queriam provar. Então, foi onde veio a necessidade de, não, se for para continuar, eu preciso de um fornecedor, eu preciso procurar alguém que venha me atender e ter essa peça na mão. E aí, foi onde eu procurei também na internet. Não encontrava muita coisa, que hoje em dia você joga no Instagram, você acha milhares de fornecedores de tudo, né? Sim. E antes era lá no Google, né? E o medo também de ser golpe, tudo isso, né? E aí encontrei um fornecedor, ele vinha atender a região e comprei, fiz a primeira compra e super empolgada, né? Já comecei a vender ali, abri uma página no Instagram, inclusive essa página que tinha toda a história, eu perdi. Então tem 3 anos, acho que, da página nova, né? E fui vendendo com a etiqueta do fornecedor mesmo, do jeito que chegou ali já, né, super empolgada para vender. E aí foi até terminar a faculdade, depois continuei, aí entrei trabalhar numa clínica, que não era na minha área, mas era na parte de vendas também, que eu sempre gostei desse contato com o público, né? O atender, o vender. E continuei. E quanto tempo você ficou na revistinha? Não, a revistinha durou, acho que uns 4 meses. Tipo assim, que é pouquíssimo tempo mesmo. Porque daí eu fui percebendo essa questão de elas quererem a peça ali, o físico, né? O pegar, o provar. Então, ficou muito pouco tempo. E eu já estava empolgada naquilo ali. Não, já vamos procurar um fornecedor mesmo, né? E qual que foi o seu investimento? Você lembra? Seu primeiro investimento ali em joia, em semi-joia? Acho que uns 3 mil reais. Acho Nossa, que muito já bastante, pra época. Sim. Até pra hoje não é tão pouco dinheiro, imagina pra ele. E, Uns 10 anos, né, que você falou? Uns 10 anos. Isso, é mais ou menos isso, eu acho, assim. E você chegou a atuar como farmacêutica depois de formada? Sim, eu cheguei a atuar na farmácia, eu trabalhei 2 anos, acho que foi quase 2 anos na farmácia de farmacêutica, até abrir o outro espaço também. Você começou em casa? Em casa, isso. Quanto tempo você ficou em casa? Com a maleta até abrir o espaço, uns 5 anos nesse processo. Bem devagarzinho, tudo. Com a maleta, eu atendia no início, a gente morava nos fundos da casa da minha sogra, então era na mesinha da casa dela, na mesinha da minha casa e desse jeito, né? Até que eu saí da clínica, do trabalho que eu entrei, né? Eu saí, acho que deu 2 anos. E aí, a gente teve a ideia de montar, porque eu sentia a necessidade de ter um espaço para atender essas clientes. Por mais que eu fosse continuar procurando algo na minha área, eu sentia a necessidade de ter um espaço para atender essas clientes, que eu já tinha. Nessa época que você atendia ali, essa já era a sua principal renda? Não, nesse momento ainda, minha mãe me ajudava. Isso, tá. Porque a gente sabe que é um pouquinho de ilusão a gente achar que a gente começa e já, né? E é isso que a gente gosta de falar aqui, porque não é fácil. Não é fácil. No início, 10 ninguém... anos. Você tá com a loja física faz quanto tempo? Ali onde eu tô hoje, 2 anos e meio. Nossa, 10 anos. Isso, Olha isso, construindo esse caminho. Tudo bem devagarzinho, né? Um passo de cada vez, que é muito importante. Sim. Tá, e voltando, você atendia, então, na casa ali, sua casa, a casa da sua sogra. Isso. Marcava com as clientes, Isso, sempre né? agendado. Aí, quando a cliente não podia ir, aí eu ia até a cliente também, muitas das vezes. Levava, né, pra cliente ver também. E sempre isso associando ao seu trabalho principal. Isso, Nossa. Isso, sempre. Correria, Sempre no almoço leva um condicional, no final da tarde busca, sempre dessa forma, Nossa. associando isso antes de começar a trabalhar, aí 100% isso, né? Fora. Isso. Aí, quando eu saí do meu trabalho, a gente decidiu, não, vamos montar então um espaço aqui em casa. Era um apartamento, uma kitnet era grande, né? Então teve a opção de fazer uma parede de gesso na entrada e fazer ali, era a primeira salinha, toda rosa, toda linda, do jeito que eu queria. E pra mim, naquele momento, era perfeito, né? Tudo dentro do... E aí, ali, eu comecei a atender. E aí, eu fiquei 4 meses sem trabalhar, só me dedicando àquilo ali. Só que aquilo ali ainda não conseguia me manter, vamos dizer assim, né?
E eu senti aquela cobrança também. Tipo, eu preciso... Nossa, mas eu fiz a faculdade ali, estudei 5 anos, vim pra cá pra isso e não vou trabalhar, né? Não faz assim, sentido, né? Não faz sentido, né? Por que isso aqui, né? Mas Deus sabe de todas as coisas também, sempre, né? E aí continuei procurando. E aí encontrei um trabalho em farmácia, que daí seria a minha área, né? Farmacêutica. E aí, no início, eu trabalhava da 1h até as 9, 10 da noite. Então, eu atendia, levava meus condicionais, tudo isso na parte da manhã. E sempre dessa forma. Aí, o final de semana, eu trabalhava um final de semana sim, um final de semana não, direto. O que eu estava em casa, eu sempre postava. Não, estou atendendo. Aí, as clientes agendavam, né? Vinham no sábado, domingo, atendia. Quando o cliente me mandasse mensagem, se era 9 horas da noite, eu estava lá, né? Sempre aquela vontade, né, de fazer. E aí, foi assim... Durante todo esse tempo que eu trabalhei na farmácia. Até que chegou um momento que... Eu falo que, tipo assim, chegou um momento que aquilo ali estava... Ao mesmo tempo que eu me cobrava, que eu tinha que trabalhar na minha área, chegou um momento que eu falo assim, tá, mas isso aqui vai ser só isso aqui. Tipo, será, é isso mesmo que eu quero, sabe? E aí eu falei, não, e se eu tentar abrir uma loja, se eu tentar, né, ter o meu negócio, trabalhar com isso aqui? Porque chegava um momento que, por exemplo, estava na farmácia à noite, as clientes me mandando mensagem, queria ver tal peça, à tarde, e eram os horários que eu não conseguia atender. Então, aquilo ali começou a me deixar dividida, né, entre atender a minha cliente e trabalhar ali, né? E foi assim... Olha só que legal, eu acho muito legal esses questionamentos que surgem, que é, eu supri a expectativa do que o outro tem a meu respeito, que é, poxa vida, eu fiz faculdade de farmácia, eu tenho que suprir as expectativas de uma pessoa que tem que trabalhar como farmacêutica, Sim, né? É isso que as pessoas esperam. A pessoa olha, nossa, mas, né? Exatamente. E, não, mas eu tenho um sonho aqui, eu quero realizar meu sonho. E aí, ficar dividido. O que te fez, de fato, tomar uma decisão? Foi essa questão de chegar um momento que eu estava sempre ali, eu me sentia presa já. Chegou um momento que eu me sentia presa dentro do meu trabalho ali. Porque eu queria atender as minhas clientes e eu via que se eu me dedicasse àquilo, ia dar certo. Tipo assim, não tinha essa... Naquilo você podia ir mais longe. Isso. No que você tava, era só aquilo. Isso, a não ser que, vamos dizer assim, eu abro uma farmácia para mim, que é algo... Além daquele momento, né? Que você não conseguia visualizar isso, né? Exatamente. Quem sabe que não é todo mundo que consegue abrir uma farmácia. É algo, né? Naquele momento era além do... Então, foi... Vamos tentar. E aí, foi conversando. Eu abri um primeiro espaço... O segundo espaço, na verdade, né? Que o primeiro foi lá em casa. E aí, foi um passo de cada vez. Aí, o segundo espaço, a gente já tinha o espaço lá em casa. Não, e aí, se a gente ampliasse? Se fosse algo que as pessoas pudessem ir... qualquer horário, mais né? livremente, tipo assim, né? Isso, aqui. Mesmo que fosse eu no início... Eu até cogitei a possibilidade de continuar trabalhando na farmácia, abrir o espaço com as peças lá e colocar alguém. Mas a gente sabe que na realidade não dá. Né? Não tem. Começar assim é bem difícil. Sim, se você não fizer pelo seu negócio, ninguém vai fazer. Não adianta, né? É você e você. E aí foi onde surgiu a... Eu conheci a Francisca, que daí o primeiro espaço foi com ela trabalha com massagens. E aí, numa conversa... não, queria sair daqui, queria montar um espaço. Eu falei, eu também queria. E se... a ideia de um showroom, né? Que a gente chama que é um espaço fechado, tinha que tocar interfone, tudo isso. E aí, surgiu a oportunidade da gente abrir juntas. E aí, eu falei, vamos, né? Seja que Deus quiser. Deu certo. E deu certo. Por um tempo. Isso, aí a gente ficou 2 anos e meio lá. Deu 2 anos e meio. E aí, quando você saiu dali, já foi para abrir esse outro espaço que você tem hoje? Eu saí da farmácia para abrir o primeiro espaço. Com a Francisca. Isso, com a Francisca. E aí, depois que eu saí dali, nesse primeiro espaço foi onde eu fui vendo a necessidade. Porque, por exemplo, era algo... Por mais que era uma loja aberta, tinha a questão do interfone para tocar, era um lugar mais reservado, era dentro de uma outra sala, que tinha a minha sala. Então, muitas pessoas tinham aquele receio. Mas e se eu for lá e não comprar nada? A gente sabe, né? Que tem... Não gostar de nada, não comprar nada. E não tinha nada disso. A pessoa podia ir. Mesma coisa que é agora. Mas tinha esse, né? E aí foi onde eu senti... Eu falei, não, aqui já tá vendendo, tá dando tudo certo. E se a gente desse o próximo passo, né? A loja porta pra rua, né? Porque eu não queria continuar atingindo só aquele cliente que me via ali pelo Instagram. Eu queria aquele cliente que passa ali na rua. Mais pessoas, né? Pra pessoa chegar... Poder olhar, quero dar uma olhadinha, beleza. Aquele cliente mais frio ali, que talvez você nunca teria contato com ele, né? Isso, que ele não ia chegar lá e tocar o interfone e não pedir ia. pra isso, Esse entendeu? não ia mesmo. E é isso que eu queria. Então, chegou um momento que eu senti essa necessidade de algo mais...
Mas aí você sai, então, desse showroom, vamos dizer assim, e abre a loja. A loja. É essa que você já Isso tá que hoje? eu tô hoje, Já aham. é a mesma. A loja. Sim. E aí, como é que foi? Realmente supriu essa expectativa que você tinha? Com certeza. Valeu a pena? Valeu a pena. Eu falo que realmente foi a melhor escolha que a gente fez, né? Em questão de conhecer novas pessoas, aumentou muito o público, pessoas vindo conhecer, realmente supriu as expectativas. Olha aí Continua, né? Todo mês, todo ano, a gente continua. E você sai, hoje é a sua principal renda, é do seu Isso. negócio. Hoje, depois que eu mudei pra loja agora, onde a gente tá há 2 anos e meio, essa é a minha principal renda hoje. Que legal. E você já conhecia seu marido nessa época? Ele fez parte desse processo? Como que foi? Já conhecia, na verdade, desde Juruena a gente já namorava. Então, ele veio... Quantos anos vocês estão juntos? Vai fazer 16 anos esse ano, desde Ai, que 16 lindo! anos meu e 17 dele. Aham. É porque eu atendo a empresa que ele é gestor lá, Sim, né? Eu conheço aham. o César. O César, ele é fechadão na dele e tal. Nossa, mas é muito legal conhecer um pouquinho mais dele através de você também. Sim, Que desde legal. novinhos, os dois. 16 anos juntos. Aí ele veio pra estudar primeiro, ele veio. E aí, depois de um ano e meio, a gente ficou namorando naquela época à distância, MSN, tudo isso. e aí eu vim depois, né? Depois de 1 ano e meio. E aí, graças a Deus, continuou dando certo, né? Que legal. E ele faz parte desde o início, todo todo o processo. Desde mesmo. falar, não, quero vender algo. E aí, bora? O que você acha, né? Qual que é a sua opinião? Sempre me apoiando. Porque eu achei legal que tudo que ela falou ali, eu reparei isso. Ela tá contando a história dela e ela tá falando assim: a gente fez, a gente decidiu, a gente Isso, pensou, a gente. Sempre tinha um agente aqui atrás. Tem alguém aqui que tava sempre apoiando ela. Então era o César. Com Que certeza, legal. sempre, desde o início. E você considera é aquilo que a gente sempre comenta aqui no podcast da mulher que é bem casada, né? Tem a mulher que casou mal e ela acha que todos os casamentos são ruins porque ela escolheu mal o parceiro, assim como tem um homem que também odeia o casamento, odeia a família porque fez uma escolha ruim, mas tem as mulheres que casaram bem. E as mulheres que vêm contar a história pra gente, até talvez tenha se envolvido com uma pessoa que foi ruim, mas tchau, vai com Deus, Sim. eu vou Ficou fazer pra minha trás, vida, né? ficou pra trás e recomeçou. E não que seja o primordial, mas é importante ter um bom parceiro. Com certeza. Você acredita, como que você vê hoje o apoio que ele te deu ao longo desses 16 anos pra você ter o seu negócio hoje? Com certeza. Eu falo assim que eu sou a venda, eu sou o contato com o público, eu sou a compra, mas assim, por trás é sempre ele. Ok. Tipo, eu preciso daquela... Não é uma validação, né? Mas é a parceria. É muito importante a parceria entre os dois. Então, Então ele realmente faz parte mesmo do processo da sua empresa. Faz Olha aí. parte. Não é só como marido, não. Ele faz parte. Ele é... Ah, que legal, olha. Eu acho muito legal, porque assim, o homem, a gente vê casos assim, né? Já participei muito de perto dessas situações, em que o homem ele vai podando a mulher, porque ele não quer que ela cresça. Graças a Deus eu não tenho esse... Então, assim, eu já tive relacionamento com pessoa que queria fazer eu me sentir muito pequena, mas era muito pequena. E, assim, meu marido também, hoje, ele é a pessoa que mais me incentiva. Então, quando a gente fala de uma mulher que fez a escolha de ter um bom parceiro do lado, é um homem que não vai cortar as asas dela. Sim. Que É um homem que vai falar, quer impulsionar, saber? né? Eu vou vai voar alto, Porque sabe? são os dois que vão crescer com aquilo ali, Sim. né? Claro! Não tem por que pensar diferente. São os dois, aquilo é dos dois, né? Eu sempre pensei dessa forma. É igual, é o agente, sempre é a gente. São os dois pra... Sim, legal. Que legal, que bacana. E hoje, então, você realiza o sonho de ter ali o seu negócio. Você tem uma equipe ou ainda, por enquanto, é só você? Hoje eu tenho a Emily, que me ajuda, né? Que trabalha comigo. Desde quando eu tava na outra... meio ano antes de mudar para esse espaço, daí eu contratei. E ela já tá comigo todo esse tempo. Olha que Deu legal. super certo. Ai, que bom. E é nós duas ali. Nossa, que sortuda, Nossa, eu vou falar isso né? agora também. Porque Foi sua eu vou fazer primeira muito- contratação? Sim, mas nem vou fazer muita propaganda. Não também. faça. Não vou. Não É. faça mesmo, porque é uma raridade. Porque a Hoje em pessoa na dia tá primeira difícil, contratação, nessa área ainda. Não, e a gente dá super E certo. dá certo, assim, nossa, realmente, sorte grande. E eu ia até Agradecer perguntar a pra Deus. ela se ela tem dificuldade com... Porque a gente sabe que hoje o mercado, no geral, tem uma grande dificuldade de prestador de serviço, Sim, de contratar de mão de obra. né? Sim. E não, pra ela deu certo, Pelo gente. jeito não Olha é. que esse não é maravilha. E ela veste a camisa assim, eu falo, desde o início, ela sempre fala que ela não sabia nada de acessório. Ela entrou ali e aí ela aprendeu tudo. Aí hoje eu sinto, tipo assim, maior confiança, né? Quando Legal. eu prego muito na questão do ensinar a cliente usar. Então, quando a cliente vai ali, ela sabe que ela pode se sentir segura
né, em ser atendida pela Emily, que ela vai ter o mesmo atendimento que se fosse eu ali te ajudando, né? Então, isso eu tenho total confiança, isso é muito bom. Nossa, isso é maravilhoso. Né? Porque, assim, querendo ou não, você ganha uma liberdade, né? Por exemplo, de estar aqui agora, né? De cuidar de outras coisas que a própria empresa exige, né? Que a gente sabe que não é só ali, é muita coisa por trás, que ninguém vê. Então, a gente precisa, né? Quem não tem que buscar, assim, ter essa pessoa, esse parceiro, porque... E o marido ali indo junto, é muito bom. Porque é uma pessoa que você sabe que você pode confiar, que também vai olhar para tudo aquilo ali, pensando num todo, na família, né? Então, é muito legal quando você consegue ter o seu parceiro de vida, sendo parceiro, né, em tudo. É muito bom. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente, graças a Deus, consegue falar isso hoje, né? Porque, ai, Jesus, só Tem tanta história negativa, né? Que é o que mais está sendo divulgado hoje em dia, porque está acontecendo tantas tragédias mesmo, né? Em famílias, no geral, né? Como até você comentou no outro. É questão de marido e mulher, refletir até nos filhos, né? Como aconteceu agora, o pai que matou os filhos para se vingar da esposa. Então, assim, é de uma crueldade. É uma destruição de um lar, de uma família, de todos que estão à volta, assim, sem precedentes. E a gente poder estar aqui contando que todas as histórias que a gente conta aqui sempre tem essa característica nas mulheres. Mulheres que são casadas, muitas mães, e que tem um parceirão do lado que faz tudo acontecer, ajuda tudo a acontecer. Que a mulher realmente consiga alcançar seus voos, seus sonhos, assim, é lindo de ver, porque às vezes as pessoas estão vendo tanto essas notícias trágicas e parece que estão perdendo, né? Parece que só tem esse tipo de homem. Fala, gente, eu vejo tanta história, parece que eu tenho que agradecer a Deus que eu nunca levei um tapa, um grito. Porque parece que a regra tá sendo essa. Infelizmente. A regra tá sendo essa. Quem nunca levou um tapa, um grito do marido, parece que a gente que não tem, realmente tem que agradecer a Deus. Porque... e não só isso, além de não ter essa questão da violência, ainda ter homens que tá ali realmente impulsionando, né? Que não vai se sentir ameaçado se a mulher crescer ou pelo seu sucesso. Isso é incrível. É aquilo, você conhece o homem pela mulher. Não é verdade? Vocês já ouviram esse ditado? Já ouvi. Você conhece o homem, o caráter de um homem pela mulher que ele tem. Se ele é uma mulher bem arrumada, uma mulher bonita, uma mulher que se sente bonita, sabe? O homem cuida bem dessa mulher. Eu vou mandar, vai fazer o corte pra mandar pro meu marido isso aí, tá? Os nossos maridos depois tudo... Vocês estão com tudo, viu? Não dá pra elogiar muito, né? Não. É o outro que não tá dando. Nem funcionário, nem marido, gente. Não, vai ficando homem. Fica nada, a gente tem que mostrar para as mulheres que não precisa ficar em relacionamento tóxico que o homem não te deixa trabalhar, não te deixa estudar. Às vezes até mascarando de, você não precisa, eu te dou tudo. Gente, é a pior cilada. É posse, né? Não é, eu falo, não é parceria, não é amor, não é nada. É posse, porque né? É uma pessoa que... Eu não aceitaria, sabe? Essa proposta de eu ter... Ótimo se tivesse tudo para dar, mas eu vou fazer o meu. Porque eu tenho os meus próprios sonhos, eu tenho os meus valores, eu tenho a minha vida. Concordo. Né? Então, eu jamais aceitaria. Porque eu acho que é a mais. Não é só sobre dinheiro. Não é só sobre dar conta das contas. É muito mais que isso. É liberdade. É liberdade de saber, eu tô com esse homem aqui, ó. Porque eu amo, nosso relacionamento dá certo e eu tô por escolha. Não é porque eu preciso dele. Eu quero estar, eu decidi E a cada dia essa decisão mantém. Porque... sabe, é tão bom ter essa liberdade de falar assim, se amanhã eu não quiser mais meu relacionamento, eu posso terminar com ele. Eu não tenho que pensar, mas isso, como que eu vou manter essa vida que eu tenho. Sim. Eu vou continuar mantendo a vida que eu tenho, porque quem mantém ela sou eu. Sim. Né? E o casamento, ele é muito além disso. Ele é parceria, é uma família que você está construindo, é mais seres humanos que você está colocando, porque eu tenho filho, quero ter mais. Então, assim, é mudança de toda a trajetória da nossa família daqui para frente. É verdade. Mudança de gerações. Não vai morrer a minha família ali. Minha filha vai ter filhos, né? Meus filhos vão ter filhos. E assim, vai ter toda uma continuidade. E a gente vai estar tendo uma oportunidade de mudar tudo. É verdade. Sabe? Essa visão de homem e de mulher. Visão de papéis. Visão de como tem que ser o clima dentro de casa. Como as pessoas se tratam. É tudo tão... É tão incrível isso que eu acho que a gente tem que sim fazer propaganda dos nossos maridos. Porque pra falar a gente... que é possível. Que essas mulheres que não têm isso...
olha, muda, Sim. muda porque tem como. Tem Você não pode ter confiança na pessoa. O principal, eu falo que é a confiança da pessoa que tá do seu lado. Será que vale a pena, né? Tipo, então a parceria, a confiança é a base. Se você É a não base. tiver isso, né? Não vale a E pena. no Então, mínimo, você não pode ter medo de um dia você, né, ser acordada ali, de repente, Sim. com algo acontecendo. Então, imagina, o lugar de proteção está sendo o lugar que a mulher está mais correndo risco de vida. É verdade. Então, assim, não dá. Né? O lugar de prover e de proteger está totalmente contrário. Então, a gente precisa, sim, falar... Por isso que a gente fala sobre todos os assuntos aqui. A gente não fala só sobre... Casamento, família, filho, maternidade. Sobre todas as faces e versões da mulher nos seus lugares. Sim. Porque não adianta a gente... Que a gente vê, né? Tem muitas mulheres que são super bem-sucedidas. Pode até falar desse mesmo caso que a gente falou que foi bem extremo agora. A mulher, no caso a esposa, né? Ela é de uma família riquíssima, das mais ricas do estado. Então, assim, o problema dela não era dinheiro, né? Então, da família em si não era, não né? era. E ela é empresária e tudo. Então, assim, tem muitas mulheres muito bem colocadas no sucesso financeiro, Que também no sucesso profissional, mas que dentro de casa não tem sucesso nenhum. Então, assim, médicas que a gente está vendo sendo mortas, advogadas, é de todo escalão mesmo. Não tem mais essa, porque a mulher é dependente. Não é só sobre isso. Não, Então, acho que é sobre liberdade. por isso que a gente gosta de falar, sabe? Que é uma vida integrada. Mulher não pode ser só o negócio dela. Claro, tem mulheres que não querem ser mãe, tá tudo bem. Isso, tem mas quem decidiu, tem mulheres que não querem casar, mas no resto da vida dela, que ela vai ter o resto da vida dela, não vai só ser trabalho. Que seja escolha, É, né? que seja Porque escolha. hoje, a maioria das mulheres que aguentam relacionamento... Eu falo porque eu já estive nesse lugar. Eu já tive um relacionamento tóxico de quase 3 anos que eu não conseguia sair. Porque eu era muito... Não dependente financeiramente, que eu sempre trabalhei. Mas eu tinha as minhas necessidades, vamos colocar assim. Eu era uma pessoa que... Ele acabava me ajudando aqui, eu fazia faculdade na época. E não que eu dependia, mas usava-se isso pra me prender. Sim, Não, mas o que você precisar, eu tô aqui. Não, mas... seus pais não podem te ajudar aqui. Se você precisar aqui, eu posso. E não que é uma relação de interesse, mas a mulher, quando ela tá diminuída no sentido de depender do outro financeiramente, ou emocionalmente que seja, ou psicologicamente que seja, ela não consegue sair dali. Porque no final, aí traz... a mulher, que ela não tem a noção do que é amor na vida dela, isso a gente traz lá da nossa base, da nossa família, ela vai aceitar isso, porque daí a pessoa bate, mas, se você precisar, eu tô aqui, eu posso te ajudar, Sim. eu posso não sei o quê. Vai te e a educar. gente se prende a isso, exatamente, a gente se prende a isso, porque é o que a gente aprendeu, E que vai é ficando amor. cômodo também, né? Tá cômodo, eu vou levando e vai, então né? assim, hoje eu vejo Vamos que meu ver até- marido, a gente É difícil mudar. a gente vai fazer 4 anos de casado, a gente tá 6 anos juntos. E assim, o meu marido, desde o começo, quando eu virei corretora de imóveis lá atrás, ele sabe, não que eu não preciso dele. Tipo assim, ele falava isso pra mim lá atrás. Falava assim, nossa, você não precisa de mim pra nada. Meio incomodado. Não no ego, mas no sentido de, eu quero te cuidar também. Sim. Só que eu tava tão traumatizada que eu não queria que ninguém Tinha medo de cuidasse. dar esse poder, né? Exatamente. Hoje é o alicerce, ele é a base. O meu marido é a pessoa mais incrível que eu conheci na minha vida. Ele é a base que me faz ter força para avançar. Isso Exatamente. não faz com que ele se sinta inferior. Ele sabe que eu tenho autonomia financeira para fazer o que eu quiser da minha vida, mas não é sobre mim, é sobre nós dois, a nossa casa, a nossa família, sabe? Ele pode ganhar o dobro do que eu ganho hoje, ele nunca vai chegar em mim e me diminuir porque talvez eu precise dele. Sim. Não, mas aqui quem paga sou eu. Não, isso não existe. Então, a Mara tocou num assunto muito importante que é, quando a gente escolhe bons parceiros, a gente voa muito mais alto. Com certeza. Isso é o fato. As mulheres que têm vindo aqui têm trazido muito disso. Sozinha, você vai voar muito alto. Você pode ter certeza disso. Ninguém não tá dizendo que uma mulher sozinha, né? não. Jamais. Você vai voar Tem muito muitas alto. mulheres, Mas né? já que você tá casada, Isso. você precisa estar Bem com casada. alguém que vai. Porque senão Que é você muito- tá casada com alguém que não Que só deixa. te puxa, né? Não vai. Exatamente, não vai. Você pode até começar, mas você vai desistir.
É porque a pessoa não te estimula, ela vai falar assim, Aline, o sonho da Aline é abrir uma loja de Mas acessórios. será que vai dar certo? Não, tá tão bem, você ganha o seu salário, é tão bom aqui. Na verdade, é o ego, muitas E vezes. assim, não concordo com isso, então nem me... Ó, não vem me dar trabalho com isso aí, não. Nossa, não gente, conta comigo pra isso aí, não. a gente Tem vê desse, de né? perto homens que torcem pra mulheres fracassarem nos seus negócios. Infelizmente. A gente vê de perto isso acontecendo. Tipo assim, olha lá, não falei que ia dar errado? Porque sim. assim eu mantenho ela aqui ela precisa de mim, aqui eu que mando, ela obedece. Exato. Então, assim, é muito bizarro olhar, e milhares de mulheres passam por isso. Sim, com certeza. Então, assim, é muito legal trazer isso de que a mulher bem casada, ela voa alto, meu amor. Ela voa alto e o marido impulsiona porque ele não corre risco. Ele é tão certeza, ele seguro vai de junto, si né? que ele não corre risco, sabe? Sim. Eu acho isso muito legal. Mas vamos lá voltar pra história. Mas assim, realmente um adendo que eu vejo De que é muito casamento, importante. assim, de fortalecer muito a Mas família. nesse momento, né? que a andamos. gente... Que é pra isso, né? Que a gente criou aqui o podcast. Pra esse assunto. Essas reflexões, né? E como que você olha o seu casamento hoje? Você não é mãe ainda. Não, você quer ser ainda não. mãe? E pretendemos, né? Pretendo. Mas é o próximo passo ainda pra gente... Falo que primeiro a gente vai colocando outras prioridades. A gente vai postergando, isso, mas porque a gente vai buscando uma segurança pra Isso, poder maternar de forma tranquila, né? A gente Né? entende que... Sim, claro. Ainda mais se a gente se preocupa, né, em ser uma boa mãe. É normal que a gente queira... Não, deixa eu dar uma organizada Aí deixa o aqui. negócio, vamos dizer assim, andar sozinho um pouquinho ali. Depender pra daí- menos. Isso, um pouquinho menos, pra daí mais... Vai, Saber que vai você- chegar a hora certa, Porque né? tudo exige muita dedicação, Com né? O certeza. negócio exige dedicação. Se você tiver num momento do negócio que exige muita dedicação, aí você tem um bebê que exige muita dedicação, Sim. como é que vai fazer? Então, a gente sabe que dá pra fazer. Com certeza, Mas custa né? alto. Sim. Às vezes o psicológico, eu sei muito bem isso aí. Custa alto, mas E dá certo. na sua loja, como que funciona? Porque hoje nós estamos, assim, sendo disseminados de um monte de informação, a tendência muda a todo momento, a moda muda a todo momento. Eu não sou uma pessoa muito consumista, eu gosto de ter coisas clássicas atemporais. Na sua loja, você considera que tem mais do gosto da Aline? Como que você traz tudo isso para sua loja de acessórios? Tem bastante do gosto da Aline. Eu falo que, às vezes, eu até peco um pouquinho em relação a certos estilos de peça, porque quando eu olho assim, falo, acho que não gostei. E talvez se eu, né, trouxesse aquela peça, iria vender, porque tem sempre alguém que vai gostar. Então, é muito do meu gosto, é uma curadoria minha mesmo. Eu escolho peça por peça, não tem essa, o fornecedor mandou tal peça. Não, é cada peça que entra dentro ali da loja, sou eu que escolho, né? E, graças a Deus, tem dado muito certo, né, as escolhas. Mas é bem... E aí eu falo que eu gosto de trabalhar com o clássico e atemporal. Tem as peças ali de a modinha, o que você precisa. Mas o que a mulher sempre vai precisar é aquela peça clássica, coringa, que vai deixar ela sempre poderosa, maravilhosa, né? E que... Eu gosto também, assim. Por mais que às vezes eu gosto de usar, às vezes, em algumas peças, mas eu gosto que ela... Não tão clássico, né? Não tão Gente, clássico. linda essa pulseira. já tô Linda aqui. também. Você vai eu também. gesticulando, né? Dá toda... Eu Não, faz eu toda a amo diferença. essas firmes, né? Estilo mais É o bracelete, bracelete, né? aham. Eu não gosto Esse tá muito... super em alta, né? Já é algo... É, mas mas não deixa de ser uma peça ali que vai combinar com todos os seus looks, né? Você não fica presa, né? É isso que eu gosto também. Isso. Eu não gosto muito de peças que eu tenho que saber muito que look que eu vou estar Isso. usando pra combinar. Acessórios, sapato, principalmente, eu gosto que sejam bem fáceis, assim, de... a roupa, eu prefiro, se for pra eu usar, eu uso mais na roupa. Aí o resto complementa e... E eu já falo que, igual você falou no início, se é do básico, t-shirt, calça. Mas eu falo que quanto mais básico for o look, tipo um macacão liso, mais acessório você pode usar. Ou usar, né? Então, é o que eu amo usar também. É o look mais básico, para que complemente, que o acessório venha como, né, o principal ali do porque look. o acessório é legal que ele vai dar muita característica ali. Por isso, Sim. às vezes você tá com uma coisa mais básica, você consegue dar mais característica através dos acessórios. Eu me incomodo muito se eu não tiver com algum acessório. Eu, pelo menos, sempre brinco, eu tenho que estar. Eu Nossa. falo que o brinco é inadmissível não usar brinco, não parece dá. que eu tô sem- Se não, você tem brinco um É na muito orelha. estranho. Quando eu esqueço o brinco, eu tenho que deixar um brinco na minha bolsa. E se porque... você olhar no espelho, quando você tá sem brinco, depois que você coloca, parece que eu olho assim, nossa, parece que tá faltando alguma coisa. O brinco. E faz Eu diferença. não consigo ficar sem brinco. eu também não tô E agora eu tô partindo para uma outra, para alguns estudos sobre
sobre visagismo e tudo mais. Estou aprendendo a trazer isso para minha comunicação. Você entende um pouco disso nos acessórios? Do que eles comunicam? O que é mais linhas retas? O que é mais ali... A gente vai tentando, né, ali no dia a dia. E aí eu tento estudar bastante em relação a isso, para mim conseguir, né, passar para as clientes, para ela conseguir entender ali o que combina mais com ela, o que não combina, né? Porque é um universo fascinante. Eu tenho me apaixonado por esse universo, assim, de visagismo e tudo mais. A gente fala que no visagismo a gente aprende que os acessórios comunicam. Sim. Estrutura, se ele é mais orgânico, se ele tem linhas retas. Sim. Uma pessoa que tem um rosto mais quadrado, que tipo de acessório combina com ela? Um rostinho mais fino. Eu sou encantada nesse universo, gente. Eu tento sempre estar ali entendendo um pouquinho mais para conseguir passar para cliente também, né? Legal. E quando a cliente entrar na sua loja, você consegue mapear alguma coisa ou não? Eu falo que, por exemplo, não adianta a cliente chegar com acessório... o que você olha ali primeiro. Não adianta a cliente chegar com um acessório muito delicado e você querer fazer ela engolir isso daqui. Ela não vai usar. Então, é isso que a gente tem que entender a hora que a cliente chega. Você vai entender o que ela está procurando, né? E, principalmente, você vai olhar o que ela já está usando. Então, se ela está no delicadinho, no pequenininho, você vai indo, direcionando ali para as peças mais delicadas. Agora, se a cliente já chegou procurando esse tipo de peça, né? Que tem as clientes também que são muito do delicadinho, do pequenininho e querem partir para esse outro, né? Pro acessório maior, que dá mais destaque. Então, a gente vai entendendo a cliente, né? A hora que ela chega ali. Aline, e o que você considera que, ao longo desses 10 anos de trajetória, foi o diferencial? Porque a gente observa que muitos negócios se perdem com 2, 3 anos de loja física aberta. Sim. Falta estratégia. Eu trabalho com isso, com atendimento à empresa, eu sei que há muitas falhas. O que você considera que foi a virada de chave para que o seu negócio ele se durasse ao longo de 10 anos ali, saindo da renda extra para um negócio físico e se sustentar? Sim. E tá dando certo. O que você encontra? Qual que é a individualidade do seu negócio? Talvez o atendimento, algo relacionado, né? O atendimento, o que eu prezo pelo cliente, que, tipo assim, eu não quero só que o cliente use um acessório, eu quero que ele entenda o poder que aquele acessório traz para ele, o porquê que vai ser importante ele estar usando aquele acessório. Então, talvez o diferencial na forma como eu fui conquistando essas clientes, atendendo, entendeu? Ensinando elas a usarem, que hoje eu percebo muito isso. O que a gente prega lá no Instagram, postando, decote, eu sempre cuidei muito nisso. Se hoje eu tô com uma blusa, uma t-shirt, eu quero mostrar acessórios que vão combinar com ela. Não qualquer peça que depois a cliente... Então, é o ensinar a cliente a usar. Então, hoje eu vejo que as clientes vêm na loja, sempre às vezes tem uma foto de um vestido. Eu queria uma peça para usar com isso aqui. E elas já sentem a confiança nessa indicação. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Nossa, você tocou num assunto que eu acho maravilhoso, que é a venda não acontecer pela venda. Isso, nunca foi. Né? E não é aquela conversa de eu acredito. Já aconteceu, por exemplo, uma noiva. Às vezes a pessoa chega lá na loja e... eu tenho um vestido tal. Um vestido cheio de renda, cheio de aplique. Não cabe colar. E a pessoa queria usar uma Riviera. Queria, porque ia ficar lindo. E é lindo. Só que aí você pede para ver a foto. Deixa eu ver a foto do seu vestido. E aí, olha, se eu posso te indicar... Porque eu poderia muito bem vender uma Riviera. Tá tudo bem, deixar ela usar. Mas eu não consigo, porque depois a cliente vai olhar você. Nossa, de onde que são seus acessórios? Lá da linha. Da mesma forma que você vai falar que é da loja, mesmo tendo ficado feio ou bonito, vamos dizer assim, combinado ou não, você vai indicar a minha loja. Então, eu prefiro ter essa segurança de que eu deixei você sair de lá. Eu prefiro perder uma venda de uma peça... Porque falar pra você que ela não combinou, não vai ficar legal e você levar só um brinco, do que só pensar na venda, naquele valor, você sair dali e não tá combinando nada, né? Vamos dizer assim. Então, Eu acho isso maravilhoso. Eu já trabalhei em lugares que... eu preciso vender, Gente, entenda você que tem comércio. O segredo não tá na venda pela venda. O segredo tá em solucionar o problema do seu cliente. Sim. Então, a partir do momento que eu entendo que não é a venda pela venda, eu conquisto esse cliente pro resto da vida. É aí que ele vai voltar. Você não forçou ele levar nada. Outra coisa que eu também não sou e não gosto. Eu nunca gostei de ir em lojas que você chega lá e pensa, nossa, ficou lindo, leva, ficou lindo. Não, você tá olhando e você não gostou. Não gosto, não sou. E eu não consigo fazer isso. E desde que a Emily entrou, eu sempre falei, não. Se você olhar e, não ficou bom. Porque, às vezes...
a cliente vai estar olhando, ela não tem ideia do que é o acessório. Ela vai estar olhando, nossa, e aí, ficou bonito? Ela tá gostando, talvez. Mas, e se a gente colocasse esse brinco? Então, você tem que ir de uma forma que, às vezes, não tá combinando. E tem, né? Sim. E se você colocasse esse brinco? Você não acha que fica mais legal? Você vai direcionando a cliente até que fique... Uma mas compra nunca, assertiva, né? Isso, mas nunca mentir para a cliente. Isso eu não consigo. gente. Nossa, ficou lindo, leva. Não consigo. Dessa... Eu não sei qual é a experiência de vocês, assim, em loja, assim, eu tenho começado a comprar mais no comércio de Tangará agora, porque eu sempre comprava na Shein, mas aí tá cara Shein. Mas eu tenho optado por comprar peças de mais qualidade agora, Sim. não é coisas mais baratinhas e tudo mais. Mas o atendimento forçado, ele me faz nunca mais voltar na loja. Exatamente. Porque às vezes eu entro numa loja e eu quero muito aquela peça. Só que às vezes o atendimento é tão ruim que eu não compro. Porque eu não sou obrigada a deixar meu dinheiro num lugar que eu fui mal atendida. E aí outro ponto é o vendedor forçado. Que ele quer te fazer levar, de porque ele jeito, tem que bater a meta dele. Eu entendo, porque eu já fui vendedora, eu trabalhei como vendedora anos da minha vida. Eu entendo a meta, mas eu acredito de verdade que quando você não quer fazer a venda pela venda, ela acontece. Sim, se você é sincero. Porque teve peças que eu já provei em lojas que as vendedoras falam assim, meu Deus, ficou maravilhoso. Não tá maravilhoso, gente. A gente sabe. A gente sabe, né? A gente sabe. Aí você quer enganar a gente sabe que você tá querendo a venda pela venda. E aí, pra gente, você não é sincero. Se você não é sincero, eu não quero mais voltar nessa loja. Você não vai sentir confiança. E é isso que o cliente precisa. Ele precisa sentir confiança onde ele tá indo, né? Assim como tem lojas que eu entro, fico super à vontade, eu vou, provo, sabe? Tenho uma liberdade, porque a pessoa confia. Eu confio no vendedor, eu confio no proprietário. Se não ficar legal, ali não ficou legal, não. Eu gosto dessa sinceridade, Às vezes sabe? também o que eu vou achar legal, você não vai achar. E tá tudo bem, né? Exatamente. Porque às vezes é só questão de gosto. Isso, estilo. Tipo, o que é bonito pra mim, às vezes não. Não é bonito, não é bom pra você. E tá tudo bem, que nem até sobre acessórios, já me mostraram muito essas Riviera. Agora, que aquele... Como que é o nome mesmo? Que é a imitação do diamante. O Moissanite. E o Moissanite. Maravilhoso. É maravilhoso. Tem vários. É lindo, realmente eu acho lindo. Só que eu não acho que combina comigo. Mesmo achando lindo. Mas é uma joia aqui. Não, é maravilhoso. Só que assim, talvez, se eu fosse pra um evento muito específico e tal, porque... Mas é questão de estilo. Então, isso aqui é meu dia a dia. não é o meu estilo. O estilo dela, ou né, o som dela. Eu gosto de muito dourado. Agora que o dourado apareça, sabe? Sim. Que nem agora essa corrente que você tá usando, aí eu já usaria, entendeu? Eu prefiro 1000 vezes um dourado aparecendo que... E eu acho que a personalidade também. Exatamente. Porque eu acho que coisas muito delicadas... Eu também não combina comigo, porque eu não sou delicado. delicada. Sim. Não comunica o que eu sou. Sim. Então, o acessório, assim como roupa, cores... Tem tudo isso, essa comunicação do que nós somos. Então, eu me sinto estranha, que eu tava comentando antes, né, de começar, sobre a prata, que eu tentei usar prata porque tava na moda. Mas não adianta, eu não gosto de prata. E prata é muito delicado. Muito não adianta. delicado. Prata é pra quem... Pra mim, é a mesma coisa de não usar nada. Sim. Então- Eu também, mesma coisa. E olha só o que é a comunicação, né? Ela falou que ela sente que o delicado não mostra quem ela é. Sim. Eu, na minha comunicação, eu tenho uma comunicação também mais firme. Para equilibrar e não afastar as pessoas, eu preciso de peças mais delicadas. Aprendi isso. Sim. Porque eu já tenho muita rigidez na comunicação. Isso Aí aqui, ele afasta isso tem que ser pouquinho, intencional. isso, numa palestra de movimento, Isso, que você tal. precisa que as pessoas Se eu te quero notem, né? se eu quero ir numa mentoria, se eu quero contato, se eu quero me sentir... Se eu quero que a pessoa entenda que eu sou aberta, eu tenho que acessórios pequenos, Sim. menores, delicados. Gente, o visagismo é maravilhoso. E é isso que eu acho legal, porque é tudo sobre comunicação no final das contas. Sim. A gente tem que olhar, não é só sobre beleza, sobre moda, sobre estar, né, atento. É sobre... Eu acho que a parte mais importante de tudo, quando a gente fala de visagismo, de consultoria, de imagem, é sobre o que eu quero comunicar. Às vezes não é exatamente o que você é, mas tem uma coisa mais intencional. Eu quero demonstrar essa abertura. É o que eu gosto. quero demonstrar mais poder. Mas eu né? já ouvi de clientes, por exemplo, eu queria, várias vezes, queria usar esse tanto de acessório que você usa, mas parece que as pessoas vão me achar metida. Igual você falou, do afastar. Tem isso. Mas será? Parece que as pessoas vão ficar me olhando. As pessoas vão ficar te olhando porque tá lindo. E elas E uma queriam coisa usar interessante também. Olha só, a comunicação dela. Ela tem um rostinho mais
delicado, tem um cabelo mais claro. E nela não pesa Não esse acessório, pesa, eu porque também não ela é achei. delicada. Então, traz equilíbrio para sua comunicação. eu também acho. Se eu uso um acessório assim, eu já tenho a comunicação muito rígida, eu fico muito Sim. afasta. Então, como que o acessório é maravilhoso para isso? Com Se a certeza. pessoa tem uma comunicação muito delicada, é importante que ela use acessórios maiores, peças mais com mais linhas, Sim. maior, porque traz equilíbrio, tira aquela delicadeza, equilibra um pouquinho. Gente, é maravilhoso. É o muito acessório ele tem grande poder na comunicação da Com mulher. certeza. Fico apaixonada. Aí, se eu uso o mesmo colar, o mesmo brinco, Já vai pra ficar mim outra- afasta. Exatamente. Que loucura, né? Geralmente eu até tento dar essa equilibrada. Antes eu gostava de tudo muito, sabe? Agora eu tô tipo assim. Aí botava uma onça e um colarzão, aí aquelas já- coisas bem ousadas. Eu tive essa fase. Aí, agora não, por exemplo, eu tô com um brinco maior, meu colar tá um pouquinho mais Melhorzinho, delicado. isso. Sabe? Então, ó, uma pulseira só, um anel só que não coloco muitos. Isso, às vezes não é o muito também, que às vezes, né, a gente acha que vai colocar um monte de coisa, às vezes não vai combinar Nem também, vai vai ficar combinar. exagerado, vai ficar, né, não Por vai, isso que fica estranho. não vai ter porque harmonia entre as tá sem peças, harmonia. né? Isso, exatamente. Então, eu vou tentando colocar coisas que são mais marcantes, mas que não vão pesar, né, Sim. tudo. Isso. Porque eu também tenho já uma voz muito forte, às vezes parece brava, né? Uma mandíbula Uma mais mandíbula marcada. marcada, que já traz muita seriedade e tal. Então, eu já vejo que é melhor eu dar uma equilibrada. Sem trazer minha personalidade, Sim. mas sem pesar. Porque eu também tenho o lado também mais empático, mais tranquilo, mais... engraçada, né? Brincalhona e tal. Então, não quero parecer muito séria, né? Eu só Muito quero... rígida, né? muito legal tudo isso. E agora, a gente falando sobre acessório, eu tô aprendendo a usar agora. Tanto que comprei lá, eu tenho que ir lá de novo. Eu uso horrores, não usei hoje, porque Lindo, realmente eu só inclusive. uso ele. Eu amo aquele brinco. Ele é super diferente, lindo. Aí, e é isso, eu tô aprendendo a usar de forma intencional os acessórios, sabe? Então, isso não é só sobre brinco, é sobre vaidade, é sobre você olhar no espelho e se sentir bonita. É muito além de um brinco, sabe? Uma eu falo que uma peça. mulher que ela usa acessórios, ela mostra que ela se importa com a autoestima dela. É verdade. Ela se importa muito. Boa. Faz muita diferença, faz muita diferença. E não tem, eu sempre falo para os clientes. É igual esses modelos de brincos. Tem a cliente que chega lá, que é um liso, algo mais, né? Mas eu não sei. Eu falo, depois que você comprar um desse aqui e começar a usar, você vai voltar para comprar vários. Porque faz toda a diferença. Sai do pequenininho ali, se você quer uma imagem, né? Algo, uma presença, né? Sim, né? Transmitir algo mais... intencional. Isso. Faz toda a diferença. E voltam, sempre voltam. Bem que você me falou. É igual o dourado. Tem uma cliente que ela lembra até hoje. Quando ela começou a comprar comigo isso, ela começou quando eu tava em casa ainda, sem nenhum dos espaços. Depois eu falei pra ela... ela só usava prata. Começa a usar dourado, você vai ver a diferença que vai fazer. Hoje ela só usa dourado. Ela fala, foi a Aline que me fez usar dourado. E faz diferença. O dourado é uma peça, né, que dá mais destaque do que a prata, que é tudo muito delicadinho. E hoje ela sempre lembra quando ela vai lá na loja, né? E olha só como que é, na comunicação, o prata, ele realmente é quente, o dourado, ele é quente, ele acolhe, e o prata, ele afasta. Ele é mais rígido, sabe? Que se a pessoa quer uma comunicação com mais rigidez, ela usa mais o acessório prata. Se ela não faz questão de acolher, né, com a comunicação. Então. Claro que dentro disso tem formas, linhas, tudo isso. Todas essas questões. Mas, gente, o poder dos acessórios é maravilhoso. Maravilhoso pra mulher. Eu fico encantada com esse universo de verdade. Porque eu não era assim. Eu tinha um brinquinho, um triozinho de brinquinho de prata que era... Que só usava ele. Pra que eu vou trocar? Eu fico doida quando eu ouço. Mas eu posso usar ele sem tirar? Não, você não pode. Você tem que trocar, você tem que ter vários. Tem que ter vários acessórios. Eu não consigo ficar com nenhum acessório. Tudo eu tiro. Eu também, tiro A não tudo. ser que Pode seja usar. aquelas argolinhas que encaixa assim. que Isso, não- algo ali que você... Eu não, pra mim não Isso. existe. Não existe um brinco que eu fique com ele. Isso é Eu não muito tomo bom. banho com Ah, não, isso eu não faço. Isso. com anel, até aliança, não tomo banho com nada. Eu não durmo com nada. Não, também não. Nada, Só nada. com aliança não porque eu não consigo. tiro, mas o Eu resto- também. A aliança eu de tiro. prata. De prata Mas eu eu acabo... tiro. Eu quero usando. ficar livre. Quando eu chego em casa, eu quero Tudo tudo não. que me aperta, eu quero tirar. Aí é bom que daí você acaba, às vezes, trocando. Aí eu até arrumei Isso. agora meus acessórios. Fez um limpa, coisa que não fazia mais sentido. As pratas, coisas já mais antigas. Muito pequenininho, porque eu não uso. Eu deixo um pequenininho lá, porque vai que uma hora eu quero bom usar no ter, né, colar. algo que você quer, aham. Aí eu, né, dou uma leveza na orelha. Aí fui e coloquei tudo numa coisinha transparente, tudo
os espaçozinhos, a duplinha ali, o parzinho do brinco. Você agora eu tem só que dou uma ver, olhada. né? Todos os dias você vê, coloquei os você vai colares usar, você vai pendurados. Tem que fazer isso. E aí agora tá muito mais fácil, eu tô conseguindo variar mais. Por quê? Porque tá todos estão à minha vista. Porque senão você vai só no mesmo. Só no mesmo, porque, por exemplo, eu usava esse, aí eu chegava e colocava em cima da coisa. Aí eu Sim. acabava usando ele de novo. Então agora estão todos no mesmo lugar. Então eu vou lá e devolvo pro mesmo lugar, porque tá fácil, tá prático. Eu falei, agora eu quero variar mais. Eu quero... Agora legal, vamos tem deixar que fazer você isso. cheia de Aline Semijoias também. Tá bom. Pronto, a gente tem que ir lá. Né? Tomar café. É do lado do café que a gente sempre toma ali. Do Chico, seu Chico. É do Mulher, ladinho. Diga aí pra você, a gente falar de passar lá na loja. Vamos. Vou esperar. E quais são os projetos e os sonhos pra Aline Semijoias? Ai, quero crescer muito ainda, né? Eu falo que ainda é Só o início, né? Agora é só o início, depois de 10 anos, né? Mas agora é só o início. Eu falo que a gente... aquele ponto ali, a minha vontade mesmo era lá no centro, avenida, que a gente tem aquela... Mas Deus preparou cada coisa e eu falo que a hora que surgiu a oportunidade ali... Tem outros projetos na frente, né? Mas a hora que surgiu a oportunidade, eu quero mudar a loja, ampliar, aumentar, né? Mas tá ótimo também, porque às vezes a gente não fica muito apegado a isso. Não, eu tento não... Porque senão, mas porque tá dando certo, tudo bem. Claro que a gente quer crescer e tudo mais. A não ser que chegue aquele... Eu falo assim, quem sabe a hora que chegar aquele momento, fala, não, aqui não comporta mais. Porque, né, é um espaço bacana, ainda tem como ampliar bastante... coisa ali, aumentar a quantidade de produtos, tudo isso dentro daquele espaço, né? Então, talvez... Mas a gente fica, né, com aquele... Sempre tem. Querendo, Na verdade, a gente não sossega nunca. Aí você termina de pagar o investimento de aí você fala, não, agora eu já tenho que fazer outra coisa. A mente empreendedora é assim, não tem Verdade. jeito. Desocupação. A gente tem que ter um foco, né? Falar dívida é o nosso foco. Né? O que é uma pessoa sem um boleto pra pagar, gente? Sim, tem que ter né? Mas acho que é isso que faz, né? Também permanecer. Sim. Porque se você empreender, não tem como você ficar no mesmo lugar. A gente só tem que ficar tranquilo, né? Ficar satisfeito com o que tem. E ter ali a meta de um próximo passo, né? Pra não ficar também paranoico e nunca tá bom. Nunca usufrui. verdade. Não cair nessa cilada, porque também. é muito fácil, né? É uma linha muito tênue. Senão você vai estar sempre fazendo, e daí nunca é pra você, né? Nunca tem a parte de usufruir. Isso. De talvez ter um tempo mais ali pra você, tranquilo, isso. né? Porque você tá ali sempre na correria, porque é uma coisa nova. Eu já passei muito por isso. Parece que sempre tem que ter uma coisa nova. Agora, para. Só usufrui um pouquinho. Só um minutinho. É verdade. Devagarzinho as coisas vão acontecer sem... Eu falo que eu tenho outros projetos na frente, mas é a hora que finalizou ali, aí é onde eu quero, né, ampliar. Mas só sempre porque, você tem que tem outro projeto na frente, senão... Só pra ter. Eu já ia, né? Só pra ter. E Aline, você tá 16 anos com o seu marido. Sim. Né? 16 anos dessa história. Como que é conciliar... Como que é conciliar essas versões? Porque a mesma Aline de 16 anos atrás não é a mesma de hoje. Não é o mesmo César. Como que vocês lidam com esse crescimento do casal, né? Falando do casamento de vocês. Como que é viver 16 anos com a mesma pessoa? Porque hoje a gente olha as pessoas, os relacionamentos são recicláveis. Não deu certo, casa de novo. A Mari tá casada há quanto tempo? 6 anos com o James. 6 para 7. 16 anos. Vocês se reconhecem nas versões? Como que vocês vão construindo e se reconhecendo ao longo de todo esse tempo? Eu acho que é muito amadurecimento, né? E querer. Eu acho que o principal no relacionamento é você querer. Você quer estar ali, você quer fazer dar certo. Porque não é fácil. Nem sempre foi fácil, nem sempre, né? Mas os dois amadureceram juntos, né? Nós amadurecemos juntos. E sempre com a vontade de fazer dar certo. Que Acho legal. que esse que é o principal, né? Tipo, porque hoje em dia tá muito fácil. Não deu certo, pronto. Vamos terminar. Tem entendeu? um embate ali, uma coisa que não tá encaixando. Isso, Não, acho que é porque não dá certo. É porque não dá certo. Não é pra ser. Então, acho que, na verdade, nunca teve esse... então vamos largar, vamos terminar. Não, sempre foi... Não, e se a gente fizer desse jeito, né? Legal. O problema é que tem solução, né? Isso, tem o problema, tem a solução. E Nem sempre foi perfeito, assim como nenhum relacionamento existe. é perfeito, não não é. existe, né? Mas é uma parceria ali e é o amadurecimento. A gente amadurecer junto e fazer dar certo, acho que... Você escolher alguém pra sua vida mesmo. Isso, Eu acho que é a decisão mais importante. E conforme né? vai passando os anos, você vai vendo, né? Tipo, a gente começou os dois novinhos. Ninguém tinha ideia de nada. A gente nem imaginava que ia dar certo, né? Nossa, sim. 16 anos, 17.
E foi indo, foi dando certo. Ele veio, aí surgiu, né, a oportunidade de vir. Quem sabe se eu não tivesse vindo, não teria sido dessa forma a história, né? Sim. E é isso, é o escolher e fazer dar certo. Esse é o principal, eu falo, que dentro de um relacionamento. Você toma uma decisão e Isso, arca não com as tem outra- consequências não tem como dela. colocar- não colocar outra opção, né? E eu sempre aprendi isso em casa. Então, eu falo que, né... Seus pais são casados São até casados, hoje, os já. meus É também. porque não vai ter um casal que vai durar se na barreira não dá certo. É diferente aquelas situações mais extremas que a gente até conversou aqui já. sim. Mais problemas, divergências. Tem, porque, gente. imagina, nós mesmos estamos nos transformando muito, errando muito. Sim. Não, e os nossos maridos são perfeitos. Deixa a toalha em cima da cama pra ver. A gente vira uma leoa, não tem. Então, assim, não tem perfeito, Não gente. tem, É isso que eu falei, não não tem. existe, não adianta a gente, Não né? tem perfeito, não. Existe essa Isso, parceria, duas isso. pessoas que são parceiras, que quer o bem um do outro, que quer fazer dar certo pra sua família, que quer uma família construída, né, com bases fortes. É isso, mas perfeição não tem. Se você olhar só para os defeitos também, você não vai construir mas porque a gente nada. também Você não- vai, né? Exatamente. Fica como? Você não vai Exatamente. levar nada pra frente se você só se preocupar com os defeitos da pessoa, né? Você tem que... E às vezes eu falo assim, meu Deus, eu tô insuportável. Essa travinha também, de que se o outro às vezes não é fácil de lidar, a gente também não é. Sim, Tipo, no caso, sim. eu tenho os meus desafios, tenho as coisas que são muito difíceis pra mim, eu tenho muita rigidez em relação a coisas, mudanças. Então, assim, talvez pro Rafael seja tão difícil lidar com isso pra ele, e ele tá ali. Então, Só que assim, mulheres são mais reclamonas. Os homens, geralmente, eles não vão ficar reclamando dessas Não, coisas que a gente verdade. reclama. Eu acho que eu falo Eles mais. engolem, assim, ó. eles Hoje eu engolem. reclamo bem menos, assim. Eu mudei Eu também, Eu também. mudei muito, mudei por muito. causa do aham. Rafael, porque ele realmente ele fala assim: nossa, pra quê? Não precisa, só sentar, alinhar Isso, e pronto. se dá pra ser feito, beleza. Então vai lá e isso, eu faz, mudei pronto, muito acabou. também. O César é muito... tem muita... Exatamente. Uma coisa que eu ouvi de um pastor uma vez, logo quando eu tava conhecendo o Rafael, quando a gente foi casar, e eles conheceram e tal, e ele falou assim pra mim: Aline, quando vocês forem casar e tal, construir a família de vocês, não importa o que aconteça, se vocês brigarem, se vocês discutirem, se você... Não importa, nunca, em momento nenhum, fale dentro da sua casa. Qualquer coisa a gente separa. Qualquer coisa a gente divorcia. Qualquer coisa, eu vou voltar pra casa da minha mãe, vou colocar. Sim. Nunca, em hipótese nenhuma. Porque a gente tá falando aqui de negócio, de casamento e tudo mais, mas a palavra, ela tem muito poder. Sim, então, a com partir do certeza. momento que você falou isso a primeira vez... Na segunda vez, você vai falar de novo. Na terceira, você vai sair de casa. Então, não dá brecha pra E isso às vezes era um acontecer. impulso. E daí se acontecer? Era isso mesmo que você queria? Exatamente, Não, porque você perigoso. vai magoar o Aham. outro. Imagina uma pessoa que tá disposta a fazer de tudo por você e por um problema o outro vai assim: quer saber? Qualquer coisa eu volto pra casa da minha mãe. Sim. Qualquer coisa, não sei o quê. Então tá bom, vamos separar? E aí depois vocês se resolvem, mas aquilo fica. Sim. Aquilo o outro tá disposto a me deixar. A dedicação que aquela pessoa tem pro casamento já não é mais a mesma. Então, verdade. uma coisa que eu aprendi, que eu trouxe porque quando eu namorava, tinha relacionamento, era, qualquer coisa a gente larga. A gente, né, não sei, eu era muito imatura nesse sentido. Mas nunca desistir do outro. Nunca perceber que você tá disposto a desistir, então. Né? Então, pelo menos não vai partir da minha... Tudo bem, pode acontecer, né? A gente não fala que não, Sim. mas não plantar essa semente. Porque a partir do momento que o outro entende que você tá disposto a Abandonar, abrir mão, né? ele já não dá o melhor Sim. dele. Ou se ele dá o melhor dele, é simplesmente talvez porque ele tem uma ferida de abandono, de rejeição. Desequilibra o casamento. Mas não tem uma segurança emocional dentro segurança. daquele relacionamento, né? Exatamente. E construir isso no longo prazo, eu acredito que é uma questão de escolha mesmo. Você olhar pro seu com marido certeza. e, claro, ele te impulsionar a realizar o seu sonho de abrir o seu Desde negócio. que seja os dois, né? Fazendo a mesma coisa, né? Eu acho isso muito legal também, muito forte no casamento, porque hoje as pessoas não valorizam tanto. Que você tem o direito de estar magoada, que era uma coisa que eu fazia muito. Antes eu pensava assim, eu tô magoada, eu vou te ferir, sabe? Uma necessidade de ferir E pra... depois de muita terapia, eu entendi que tinham vilões nas minhas histórias, mas eu também fui vilã. Então, foi, nem né? sempre fui legal. Então, a coisa que eu aprendi foi, eu tenho muito direito de estar com raiva agora, mas eu vou respirar. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer qualquer coisa, eu não tenho direito Menos de ferir. brigar. Não vou brigar. Porque às vezes a gente fácil. fala coisas que são cruéis e os casamentos, eles se destroem por pessoas que não sabem lidar com as suas emoções também. Sim. É, O outro a ficou maturidade, magoado, né? Onde- O outro Aham. ficou magoado e aquela semente foi plantada, sabe? Então, a maturidade. Por isso que eu acho tão legal. Ao longo de 6 anos de casamento, eu fazendo 4, você 16 anos com uma pessoa. É ir construindo isso. Eu acho que as pessoas, elas querem tudo pronto, sabe? Sim. É colocar ali Mulher, no vou fazer micro-ondas 30
7 anos, eu segundos. falei 6. Oh, Tava James, fazendo a Deus. cálculo aqui. Olha, James, 7 anos. Ele sempre sabe mais que eu, essa parte. As pessoas querem, assim, um relacionamento que você coloca no micro-ondas, aperta 30 segundos e sai pronto, pronto. cara. É construção. É porque se a gente parar pra pensar, nós estamos nos construindo. Não tem como exigir do outro que ele já esteja pronto. E a gente quer isso, que o outro esteja pronto. Enquanto você tá... Eu até aprendi esses dias, que era outro contexto. Eu falei... não lembro o que era, mas a pessoa falando alguma coisa que ela tava chateada, alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que eu falei, não sei. Aí eu peguei e falei, nossa, mas decepcionar as pessoas? Tá de boa. Eu me decepcionei tanto já... Então, o que é alguém se decepcionar comigo? Né? Porque essa é a verdade, a gente se decepciona. Quantas vezes nós mesmos nos decepcionamos com as nossas próprias escolhas? Aí é querer demais que o outro nunca chateie a gente, nunca faça algo que a gente não gosta, nunca nos decepcione, né? Vai ter uma margem ali, porque até nós mesmos fazemos isso com nós mesmos. E uma coisa que eu observo também foi de propósito? Cara, eu aprendi muito a fazer isso. Porque a gente vai magoar o outro vai magoar a gente. No casamento isso acontece. Às vezes você falou Mas até... é de propósito? O Rafael fez isso aqui me irritou muito, mas é de propósito? Porque propósito é quando a pessoa sabe Ela que fez aquilo pra vai te aquilo. magoar e vai falar, lá, Aline, Às vezes falei. nem pensou e fez, falou e... Né? Se não é de propósito, então tudo bem. Aline, isso aqui me magoou, isso aqui me Isso, chateia, é o isso aqui eu não conversar, né? O gosto. conversar também é Tudo bem certo, importante. tudo certo. Continua fazendo é outra coisa. Sim. Né? É construir mesmo. É um tijolinho que você coloca no muro um pouquinho todos os dias, né? E eu falo que para nós, a gente já até tocou nesse assunto, mulheres que são bem-sucedidas nas suas carreiras, nas suas profissões, nos seus casamentos, enquanto mães, ter um bom parceiro é importante. E nós sermos boas parceiras, sabe? Porque vamos colocar, vamos subir nossa... Né, aqui. A gente também é foda, vamos falar assim, né? Porque se a gente escolher um bom parceiro, é porque a gente, E né? também não adianta ter um homem ali do lado que tá lá, vamos, e aí, bora? E você, Será? né? Confesso assim, que eu já fui bem mais medrosa, né? Hoje ele fala, vamos, eu bora e vai fazer dar certo, né? Mas você também precisa disso, não é? Não basta só... ele também, né? Você então Exatamente. isso é lógico que é uma qualidade nossa. Lógico, a gente é maravilhosa. Né? Quer fazer mais alguma pergunta? Eu esqueci de perguntar pra você como que foi pros seus pais essa mudança. Que eu acho que talvez a expectativa deles até, né? De você ter vindo fazer a faculdade, eles que te ajudaram a sobreviver aqui. Como que foi quando você tomou essa decisão? Eu confesso que a cobrança era mais minha do que deles. Nunca existiu uma cobrança, nunca. Da parte deles, nunca teve assim... não, mas eu acho que você não deveria fazer isso, porque você foi pra estudar, você tem que fazer isso. Não. Então, tanto é que, tipo assim, quando eu... não, e aí? Falei, né, pra minha mãe, pro meu pai... vou montar um espaço aqui em casa, vou conciliar e tal. Nunca teve nenhuma palavra de, não vai dar certo. Mas e se você só continuasse no seu trabalho? Então, da parte deles... E, assim... eu imaginava que ia existir essa cobrança e é o que a gente, né? Então, a cobrança era mais na minha, nossa sempre cabeça. isso, mas na nossa cabeça. pensando neles, né? Pensando neles, poxa, né? Foi um dinheiro investido. A gente sempre, né? Ficava com aquela... Sim. E nunca teve essa cobrança da parte deles. legal. Sempre teve um incentivo. Tanto é que... tava no outro espaço, quando foi pra montar a loja nova, assim, opa, vai dar certo, tenta. E no início era aquele negócio, né? Se não der certo, eu tenho pra onde voltar, né? porque Mas aí nunca... Você desistir naquele momento, mas eu precisava não tirava o seu diploma, né? Sim. A gente tem que entender que o que você plantou lá é Sim. seu. Sim. Se qualquer momento você achar que faz sentido pra você... E era isso que meu pai sempre teve. Tipo assim, é um negócio seu. Se for pra dar certo e dar muito certo, vai ser excelente pra bom, você, daí, né? né? Então não tem... Nunca existiu cobrança. Pelo menos assim, nunca foi falado pra mim. Sim. Então não existiu. Então não existiu, né? Então não existiu, Então porque... a cobrança era mais minha do que deles. Mas deles nunca ouvi mas e se você, né, continuasse? Não, foi sempre incentivo. Graças Legal. a Deus, sempre foi incentivo. Nossa, Isso é maravilhoso dos Uhum. pais que respeitam a escolha dos filhos, né? Porque a gente vê muitas vezes que tem ali uma certa expectativa. Sim. Porque também é uma decisão muito cedo na vida, né? Uma faculdade. Você falou que estava com 16 quando veio? 16, 17? Eu já tinha feito 18. 18. Mas é quando eu muito vim. cedo. Não importa. Pro resto da vida e você não poder mudar Sim. aquilo. Nunca É mais. muito cedo. Eu queria, na verdade, fisioterapia. E daí, na época, quando eu vim, não tinha fisioterapia. E abri na metade do ano. Então, eu ia transferir o curso. E, por fim, eu fiquei em farmácia. E, ok, é isso, né? Gostei assim, né? Porque o início a gente não sabe se a gente gosta. Na verdade, a gente não sabe. A gente tá ali porque tem que fazer uma faculdade. Decide com as informações que você tem naquem naquele momento. Não dá pra prever. Hoje, se eu
vamos dizer assim, se eu sonhasse que eu ia ter a loja, eu não teria feito faculdade de farmácia, né? Vou fazer uma administração, vou fazer, né? Algo que fosse usufruir o conhecimento, né? Mas era o que eu precisava passar naquele momento. Era pra ser dessa forma, senão talvez também eu não ia ter um negócio meu, né? Então a gente se cobra, às vezes, a cobrança é sempre... A nossa cobrança, geralmente, é assim, como se a gente tivesse que ter previsto algo. Né? Não tem como. E não tinha como prever, porque, na verdade, a gente só chega no que a gente chegou porque teve aquela jornada. Isso. Cara, eu vou até contar brevemente pra você ver como que faz sentido. Eu comecei Direito, eu fiz 2 anos de Direito, ali na Unic, onde era Unic. E no meio, assim, né, eu fui estagiar e eu falei, cara, não quero isso pra minha vida. E mudei totalmente, e aí decidi fazer fono, ir pra Brasília e tal. Só que é tão clara, sabe, que a minha decisão de fazer fono, que hoje é o que tá transformando a minha vida, é essa profissão que tá transformando muito a minha vida, que eu vejo assim, foi a melhor decisão, ela jamais teria acontecido se eu não tivesse começado Direito. Isso. Sabe, porque no meu caso é óbvio. Porque na época... Eu só fui para Brasília, olhei para essa possibilidade de ir para lá, de fazer fono que tinha lá e tudo, porque eu estava me relacionando com a pessoa que eu conheci na faculdade, que era de lá e queria voltar para lá. Olha isso. Só. E aí eu falei, bora para lá? Eu vou ver a faculdade lá. E ele que me falou da UNB, como que funcionava, que existiam as bolsas do governo, que eu nem sabia que existia essa possibilidade. Legal. Foi o que me encheu de esperanças para me manter lá. Falei, cara, é a minha oportunidade de fazer uma federal e tal. Então foi tudo através dele. E outra, não estou mais com ele, casei com outra pessoa, né? E também, até o próprio relacionamento, foi um relacionamento que não deu futuro, mas que pra minha vida fez todo sentido. Então, cara, no meu caso, é tão nítido entender isso, sabe? Mas, com certeza, toda a jornada de todo mundo teve que acontecer daquele jeito pra chegar no que chegou. Então, se você chegou num lugar bom, cara, então que bom que eu fiz. Isso, né? Que agora, bom, se fosse uma coisa ruim, aí que você tinha que ter arrependimentos. Não faz sentido ter arrependimentos de algo que você fez certo, e que no final... Não foi aquilo, mas aquilo foi o caminho. Às vezes não é tão direto como o meu caso. O meu caso, eu posso contar, assim, com toda certeza que tem uma relação direta. Tem relação direta. Mas e os que a gente ficou perdida ali? Você não sabe. Foi tudo muito nas entrelinhas, você não consegue mensurar. Onde é que foi que te definiu, que te deu ali o conhecimento, sabe? Às vezes você tivesse feito outra coisa, que tivesse como você trabalhar no emprego, você não ia vender as semi-joias. Não ia surgir aqui. Porque a sua necessidade, a tua necessidade de fazer uma faculdade... Porque era durante o dia, né? Era durante o dia, era meio período, de manhã. Isso, então, eu lembro disso, que quando eu comecei direito, era de manhã o direito. Foi bem quando eu abri de manhã. E aí, o pessoal de farmácia tava lá. Então, assim, é uma faculdade que se a pessoa não podia trabalhar, não era... Entendeu? Então, te deu esse olhar para empreender, né, num formato que conseguia você vincular, né? Conciliar. Então, assim, tem coisas aí que se você não tivesse feito, não teria te trazido para isso aqui, entendeu? Então, eu acho que sempre quando algo deu certo, a gente tem que agradecer cada jornada que aconteceu. Porque a gente não chegou aqui se não tivesse passado, não teria chegado. E a gente nunca passa... O que não é pra gente passar. Pra passar. Era pra ser daquela forma. Nunca vai ser de outra forma. Então, eu falo que Deus sempre prepara exatamente como tem que ser. Não adianta a gente se culpar, se cobrar. Era pra ser daquela forma. Que tivesse uma previsão, né? Não tem isso. Não existe. O famoso efeito borboleta. Que loucura. É uma coisinha que desencadeia várias outras na nossa vida. Realmente. Não tem um mapa, não tem... Eu não sou dessa linha, eu sou cristã, mas tem aquelas pessoas que vão em tarólogo, que querem saber o que vai acontecer na vida. Né? Eu não tiro a razão. Eu não, porque eu sou muito ansiosa. Eu queria ter nascido e, Aline, você vai passar por isso e isso. Não, eu queria. Não. Mas não nos é possível. Então, amém. Glória a Deus por isso. Mas uma coisa que eu fazia muito era me culpar também. Poxa vida, se eu não tivesse me envolvido com aquela pessoa, eu não teria sofrido tanto, e não teria... Chegou uma hora que terapia, né? Aline, você fez o melhor que você podia. Aquela Aline escolheu o melhor. Ela achava que o melhor pra ela era aquilo ali. Porque é muito fácil você se culpar de algo que depois que aconteceu, tudo que aconteceu, gente. Então, por isso que é tão cruel a culpa, né? A culpa é uma coisa cruel. E ela não te leva pra lugar nenhum. Não leva pra lugar nenhum. Você vai ficar só martelando naquilo ali, passou. Não tem mais o que você vai ficar... Exatamente. Então, é o famoso efeito borboleta mesmo. É uma decisãozinha que você toma que impacta em tantas coisas. O Rafael mesmo, eu conheci o Rafael, sei lá, eu estava no primeiro, segundo ano da faculdade
E ele lembra de mim e eu lembro dele. E a gente não ficou junto. Eu achei ele um mau gato na época. Ficou afim, mas não rolou. E eu perguntei pra minha amiga depois de muitos anos, a gente é amiga ainda, e depois de muitos anos, a gente voltou a conversar e tal, e eu falei pra ela, amiga, vou sair com um crush hoje, vamos tomar um açaí, e ela falou, mas você já tinha ficado afim dele não sei quantos anos atrás, você perguntou dele pra mim, porque ele estudava comigo. Aí eu fiquei tipo, gente, que louco, e aí a gente conversando, nossa, se a gente tivesse ficado junto naquela época e tal... Talvez a gente não seria tão feliz. Não teria dado certo. Talvez a gente seria tão maduro. Então, assim, são coisas que não tem como a gente... Prever, não tem. Não tem como. Não tem. E é muito louco isso de... Mas é isso que é o massa da vida, né? É maravilhoso. Na verdade, por isso que eu falo, eu não quero saber do futuro. Hoje eu não quero, muito, não. Eu nunca gostei disso, assim, nunca quis. Também. Porque... Eu sou muito ansiosa, então acho isso que, pra mim... acho que piora a ansiedade. E eu amo as surpresas que a vida dá, porque elas... o fato da gente não saber... é que faz a gente aprender com as coisas, né? Então, eu acho que é sobre tudo isso. Porque se a gente já soubesse, a gente não se enfiaria em algumas coisas, por exemplo. Aquilo aí não ia te dar conhecimento, que às vezes vai ser tão importante lá na frente, que às vezes você tá se culpando por ter errado ou feito algo que você não achou legal. Verdade. Mas que aquilo ali vai te munir de tanto conhecimento, de experiência, para lá na frente você tomar maiores decisões, sabe? Sim. Porque a vida é isso, é uma jornada, uma fase, é uma preparação para outra fase. E geralmente tem algumas coisas que são dolorosas e que fazem parte, porque ninguém fica forte sem sentir dor, né? Aquela história, sem dor não há ganho. Então, tudo é assim, no corpo é assim, na vida é assim, né? E eu tava vendo uma psicóloga falando lá sobre esse caso de Itubiara que teve, e ela fala assim, que é uma pessoa que não sabe lidar com a frustração. E ela fala, frustrem os seus filhos, porque ele precisa entender que se você não frustrar o seu filho, na vida adulta, quando ele se frustrar, ele não vai saber lidar com a frustração. E trazendo para a nossa vida, né? Às vezes o nosso pai, nossa mãe não nos frustrou demais e tudo bem, mas a vida ela vem causando frustração. Você acha que aquela primeira... Não, você quebra a cara e você se frustra e você aprende. E é o tempo todo treinando o seu cérebro para chegar no lugar que talvez que você precisava chegar lá no início, mas você não estava preparado. É vida, não tem o que falar. É isso que acontece o tempo todo. Né? Sim. Eu acho que eu lido bem com a frustração. Acho que eu fui bem frustrada. Eu também. Uma coisa que eu fui na vida foi frustrada. Tá na hora de colher os frutos agora. Nãos, pelo menos, tinha bastante. Não era nem pra me frustrar, porque não tinha como mesmo não ter os nãos, né? Quando eu era criança, então... É isso, assim. É isso. Aline, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão te ouvindo agora, o que você falaria... para incentivá-las? Uma frase, algo que você acha? Uma mensagem, qualquer coisa. Eu acho que não se compare, esse é o principal de tudo. Se você começou a se comparar, olha para o seu, foca no seu, que esse é o principal para fazer a gente conseguir algo. E começa com o que você tem ali, né? Não precisa olhar para o que o outro está fazendo, o que o outro fez para dar certo. Não, pensa no seu, o que você vai fazer para o seu negócio dar certo e foca nisso. E não vai ser fácil também, né? E mais importante é não desistir. A constância é muito importante dentro do... Mas e o principal é isso, a não se comparar. Depois que eu entendi isso, e eliminei a comparação, eu acho que foi onde destravou mesmo, assim, a loja. Legal. Então é isso, né? Finalizamos mais um episódio. E até a próxima.